da palavra de Deus. Mateus, abre, mas aqui está sem retorno. O Evangelho de Marcos, no capítulo de número 7. Quem tem Bíblia aí? O tema da mensagem é o poder de 4 palavras. Eu gostaria que você ficasse muito atento aos detalhes desse pequeno texto, mas que é muito poderoso. Vamos ler só o verso 24, que esse texto fala da mulher cananeia e começa assim, no verso 24. Levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que ninguém soubesse, mas não pôde se esconder. Esse texto está falando de Jesus. Para você entender melhor o texto, volta um pouquinho aí, vai no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Marcos, Mateus para trás, você vai chegar em Mateus aí. Capítulo de número 15. Deixa eu só complementar com você a leitura e depois quero, com a ajuda de Deus, explicar para você esses detalhes. Capítulo 15 de Mateus, no verso 21, também vai narrar. E partindo Jesus dali, no caso de onde ele estava, foi para as partes de Tiro. Verso 22 diz: E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, ou daquela área, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, no caso a mulher, e dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, ou melhor, sim, Senhor, mas também cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a filha ficou sã. Pode assentar. Quantas vezes você já ouviu esse texto, né? Eu acredito que, se não milhares, posso assegurar que centenas de vezes. Mas aqui dentro desse texto existem 4 palavras. Quantas? Quantas? Que elas são muito poderosas e que elas nos ajudarão em muitas áreas da nossa vida. E quando Marcos escreveu o texto, Marcos ele faz questão que de frisar que Jesus não queria ser encontrado. Jesus foi para um lugar, a Bíblia relata que ele entrou em casa porque ele não queria ser visto, ele queria ficar aquele dia day off, ele não queria trabalhar aquele dia. Essa passagem ela é narrada por Mateus e por Marcos e conta a história de uma mulher, mulher e mãe, que um dia ela levantou de casa, escute isso, decidida mudar a vida da sua filha e a vida dela. Tem alguém aqui? Aquele dia ela saiu e disse: hoje é o último dia que eu vejo a minha filha nessa situação. Ela ouviu falar provavelmente que Jesus estava ali, e mesmo que Jesus tinha tomado a decisão, eu acredito que Jesus tinha uma logística, ele deva ter feito a sua programação, e ele chegou naquela região de Ciro, e ele entrou em casa e disse aos discípulos: não deixe vazar, que eu estou aqui, não quero que ninguém me encontre. Então, essa passagem, ela tem muitos detalhes, alguns pequenos, até que nós por vezes passamos desapercebidos, e eu quero chamar a sua atenção
neste momento para que você possa ser abençoado com esses detalhes. São muitos, mas nós não podemos deixá-los passar. Tudo começou quando Jesus disse aos discípulos que precisava dar uma pausa, que ele precisava descansar. Ele precisava de um dia de descanso. Ele estava ali, estava presente, mas aquele dia Jesus estava decidido a não fazer milagres. E, se possível, não falar com ninguém. Aquele dia era os dias que Jesus queria ficar. É só para você entender, né? Não é um trocadilho. Jesus queria ficar em paz, sendo ele a paz. Ele queria ficar em paz, ele não queria falar com ninguém. Então tem momentos na nossa vida, escute isso, que Jesus não quer falar conosco. Tem alguém aqui? Eu não sei se você já veio em uma reunião que você até pensou que você estava desviado. Assim, gente, o que está acontecendo comigo? Eu não consigo, o pastor prega, os irmãos cantam, eu não sinto nada, eu não consigo perceber que Jesus está aqui. Será que ele se calou? O que aconteceu? O que deu errado? Será que eu estou em pecado? Por que Jesus não fala comigo? Mas é que existem dias que ele não quer falar, simplesmente por isso. E mais à frente eu vou te explicar por que na nossa vida tem dia que Jesus não quer falar. Então são aqueles dias que você ora e parece que o céu está fechado, as coisas não acontecem. E muitas vezes é nesse dia que nós julgamos ser o dia que nós mais precisávamos de uma resposta. Mas ela não chega, porque Jesus calou naquele dia. E essa mulher, é engraçado que eu acredito que ela ficou sabendo que Jesus estava em casa. E Marcos narra por diversas vezes assim que Jesus estava em casa. Tem aquela história do paralítico que desceu pelo telhado, até preguei uma vez aqui, e logo correu que Jesus estava em casa. E aqui de novo a notícia correu que Jesus estava em casa, mesmo ele dizendo aos discípulos que não queria falar com ninguém. Mas a história dessa mulher é interessante, escute, porque uma mãe que estava desesperada, irmãos, uma mulher, ela tem muita força, ela tem muito poder, e se for mãe, aí o negócio fica mais forte ainda. Se for mulher e mãe, se tiver que resolver, vai resolver. Escute, essa história fala dessa mulher que ela disse assim: não dá para continuar convivendo com essa situação. Ela diz assim: a minha filha está miseravelmente endemoniada, não dá para ficar mais assim. Somente ela sabia, nem a filha por vezes sabia a dor que ela causava na sua família, na sua casa. Não fala se tinha irmãos, se tinha pai, fala dessa mulher, fala da filha, e a dor que ela causava com aquele grande problema dentro da sua casa. Somente nós sabemos a dor que às vezes sentimos. Tem vezes que nós tentamos compartilhar a dor com alguém, até tentamos, mas às vezes as pessoas não conseguem compreender o que está dentro de você e como aquilo tem te incomodado. E é por isso que tem momentos na nossa vida que nós precisamos tomar uma decisão, porque só nós sabemos o tamanho da batalha que está dentro de nós. Seja ela física, seja ela financeira, seja ela pela saúde, seja ela espiritual, seja ela psicológica. Só quem vive essa batalha sabe quanto é grande e como precisa vencer, é ou não é? Tem alguém aqui? Então essa mulher disse: eu preciso fazer alguma coisa. E aqui eu quero começar a te ajudar a entender, a ser abençoado com essas 4 palavras. Quantas palavras são? Diga 4. São 4. Eu vou te explicar quais são. Aquela mulher conhecia a história de um homem cego que Jesus havia curado. E aqui tem detalhes pequenos que são poderosos, e eu quero, em nome de Jesus, que você pegue eles, agarre e aplique na sua vida. Aquela mulher, quando ela vê Jesus, ela chama ele dizendo: Senhor, filho de Davi. Ou seja, o que ela está dizendo?
essa frase, Senhor, filho de Davi, dá certo. Porque ela tinha ouvido falar daquele cego que saiu gritando e dizendo, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aí, os discípulos também pararam Jesus voltou e curou aquele cego. E eu acredito que ela deve ter dito assim, se eu gritar, se eu chamar a atenção dele, se eu agir da mesma maneira que aquele cego agiu, pode ser que dá certo. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Tem orações que nós não sabemos fazer. A Bíblia diz que tem momentos tão difíceis na nossa vida, que nós não sabemos orar, que é necessário que o Espírito Santo intervenha e ele fale com o Pai o que nós estamos precisando, que a gente não consegue falar. A dor é tão grande, a dificuldade é tão grande, que nós não sabemos como expressar. E aí o Espírito Santo, ele expressa, a Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis. E Deus entende e faz a resposta. Mas nesse caso é uma questão física. E agora ela diz assim, como eu vou falar com o mestre? Eu vou usar a mesma estratégia que o cego usou. O que o senhor quer ensinar com isso, pastor? Eu não sei se você já ouviu algum testemunho aqui, ou em algum lugar, onde aquela pessoa conta o testemunho e dentro da sua alma dá aquela vontade de dizer assim, eu que queria estar contando esse testemunho. Alguém já passou por isso? Ou uma cura, ou uma conquista, ou um casamento, ou um filho libertado, ou curado, ou ressuscitado, não importa. Aquela pessoa ouve o testemunho e diz assim, eu queria estar ali, quem me dera. Isso não é inveja, não, eu chamo de inveja santa. Que tem inveja que pode ter, uma inveja santa pode. Quem está aqui? Uma inveja santa, a vontade de conquistar do jeito que aquela pessoa que está contando o testemunho conquistou. E ela diz, do mesmo jeito que o cego fez, eu vou fazer, pode ser que dá certo. Isso não é errado. E ela chega para Jesus e chama ele, Jesus, ou Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala que ela clamou dizendo, e essa é a primeira palavra que eu quero que você grave, diga assim, clamar. Ela clamou e ela diz, tem misericórdia. Então, irmãos, não tem nada errado em você fazer uma oração, essa oração como eu acabei de explicar. Mas é importante nós conseguirmos expressar na nossa oração, expressarmos o nosso pedido, o tamanho da nossa necessidade. Porque tem gente que nem parece que está interessado que alguma coisa aconteça, tão fraco que a oração dele é. Ele não sabe nem contar como que as coisas estão difíceis. Só sabe falar assim, está ruim. Mas o ruim, tem uma frase que diz que não tem nada tão ruim que não possa ficar pior, né? Então até o ruim tem fases, tem níveis de ruindade. Tem gente ruim e tem gente ruim. É diferente, sim ou não? Existem níveis de ruindade. Então ela diz assim, ela pede, tem misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é você sentir a dor da pessoa, se colocar no lugar dela. Ela estava dizendo, Jesus, Senhor, filho de Davi, ela clamou, tem misericórdia, ou seja, em outras palavras, bem mineira, ela estava dizendo assim, será que o senhor não está vendo o que eu estou passando? Será que o senhor não está sentindo a dor que eu estou sentindo? Será que o senhor não sabe que a minha filha está miseravelmente endemoniada e eu já não sei mais o que fazer? Será que o senhor não sabe? Porque o clamor é exatamente isso. Ela sabia o segredo. E ela disse, a primeira coisa que eu vou fazer agora é clamar. Porque o clamor, ele tem poder. E aqui eu quero te ensinar uma coisa. O que é clamar? Clamar é incomodar. Clamar é a fofoca santa. Quem está aqui? É você falar sem causar prejuízos. É você contar, é você chegar para a tia Deca, o trem está ruim para o meu lado. Por que o senhor está contando isso para mim? O que eu tenho a ver com isso? Eu não posso fazer nada. Até aqui é interessante, irmãos. Ela começou a clamar, dizendo atrás deles, eu vou incomodá-los. E os discípulos com Jesus, porque eles não estavam na rua. Onde eles estavam? Quem está aqui? Eles estavam dentro da...
E aí, qual é uma maneira de você fazer alguém que está dentro da casa, talvez dentro do quarto, talvez deitado, te ouvir? Hello? Exatamente, gritar, clamar. Ela deve ter preparado o pulmão, Alice, como se fosse cantar aqui na quinta-feira, e gritou lá de fora: Jesus, ou Senhor, filho de Davi, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Sei lá quantas vezes ela falou. Ela falou tantas vezes, ela incomodou tanto com seu clamor, ao ponto dos discípulos chegarem e dizer assim: o Senhor não está ouvindo ela, que está vindo atrás de nós clamando, desde sei lá de onde, que ela não para de falar nesse assunto. Será, os discípulos falando para Jesus, será que o Senhor não está ouvindo o que essa mulher, porque Jesus não estava nem aí porque ela estava falando. O clamor é isso. Mateus, a situação está assim. Aí você olha desse jeito, como se, tá, e daí? Aí você fala com o Edson, Edson, a situação está assim, o Edson faz assim. Aí você fala com o Araújo, tá. E aí você fala com o outro, você fala, daí a pouco, o Mateus fala com o Edson e disse, você viu, o Paulo me contou, ele me falou também. Aí fala com o Araújo, ele me falou também, e aí eu começo a incomodar vocês tanto, que vocês vão dizer assim, só tem um jeito. Ela está clamando, eu vou interceder por ela. Eu vou rogar. A palavra rogar, e olha que o texto diz assim, ó, mas ele não lhe respondeu palavra. O que é não responder palavra? Ele não abriu a boca, ele não disse nada. E isso dói demais. Porque Jesus não disse nem sim e nem... Meu Deus, só tem um irmão na igreja hoje. Tem alguém aqui? Jesus não respondeu palavra no verso 23, está escrito assim, ele não respondeu palavra, ponto. Como ele não disse nenhuma palavra, quantas palavras Jesus disse? Aí os discípulos resolvem rogar. Primeiro ela clamou. O que é clamar? Gritar, falar com todo mundo, encher a paciência, falar com Mateus, falar com Edson, falar com Araújo, falar com a Alessandra, fala com todo mundo, clama. Essa é a minha situação. Eles vão poder te ajudar? Talvez, se for uma área que eles possam, vão ajudar. Mas se não puder, o que vai acontecer? Eles vão apenas ouvir. E quando muitas pessoas começam a ouvir a sua situação, e os discípulos estavam ouvindo, eles vão procurar quem? Quem pode ajudar aquela pessoa que está clamando. E aí já não é mais clamor. Aí a Bíblia diz que eles rogaram-lhe. Rogar é pedir por outro. Você pode orar em meu favor pedindo. Jesus fala assim, Deus, o pastor não para de falar toda quinta-feira pedindo a mesma coisa. Aí você pode dizer, será que o senhor não está vendo? O que você está fazendo por mim? Rogando. Então os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, será que o senhor não está vendo? Escuta, ó. Olha o texto. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, procuram Jesus ao pé. O que é ao pé? Em Portugal fala isso. Ao pé. É bem perto. Estou ao pé. Bem ao pé dele, eles disseram, ó, despede-a. Ela vem gritando há muito tempo atrás de nós. Nós estamos te pedindo, Jesus. Eu não sei nem o que aquela mulher precisa e o que ela está te pedindo, mas despede para ver se ela para de pedir oração toda quinta-feira pelo mesmo motivo. Todo dia que faz o apelo, ele vai na frente, será que o senhor não está vendo? Isso é rogar em favor de alguém. Quando nós clamamos, nós acionamos duas palavras. A primeira é o clamor e a segunda, nós vamos encontrar alguém que com certeza vai rogar por nós. E esse rogar é exatamente isso que eu quero dizer. É pedir em favor de um terceiro. É orar em favor da Alessandra, é orar em favor da Eliette, é orar em favor do Mateus, é orar em favor do Paulo e dizer, Deus ajuda ele. Esse homem precisa contar um testemunho novo, ajuda ele. Eu estou rogando, nós estamos pedindo ao Senhor. Será que o senhor não está vendo há quanto tempo ela está vindo atrás de nós? E ela vem pedindo, então, o clamor para Deus. Mas
O clamor é feito para Deus quando eu grito pedindo, mas quando eu clamo para a igreja ouvir, a comunidade, ela é acionada para que a comunidade, para que a igreja fale com Deus. Hello? Quem entendeu? Se você pegasse o grupo do WhatsApp da igreja, porque normalmente, eu já vi isso, irmãos, aqui recentemente, como é o nome daquela irmã, gente boa que foi embora? A do teatro aqui, a Vaninha, gente fina demais, amo de graça. E aí quando eu descobri que ela é mineira, aí que eu achei que é mais gente boa ainda. Ela resolve adoecer, quem lembra? Alguém está aqui, irmãos? Alguém vai no grupo da igreja e faz o quê? Põe uma informação lá dizendo o quê? Dizendo a irmã está no hospital, acho que foi a Alessandra, né? A gente precisa fazer o quê por ela? A gente precisa orar, sabe por que nós estamos falando isso? Porque nós não queremos que ela tenha um fim trágico. Nós não queremos que ela morra, então vamos rogar. Então uma pessoa vê a mensagem, outra pessoa, lá em casa mesmo, aliás, falou comigo, vamos orar pela Vaninha, ela está internada. Eu falei, como assim? E aí, aquela notícia que é o clamor, se tornou uma responsabilidade de rogar a quem pode ajudar a pessoa. E a igreja toda começou a orar, e de repente tem ela aqui com o microfone na mão, fazendo um teatro, fazendo a gente rir. Sabe o que Deus fez? Sabe quem que Deus ouviu? Hello? Fala, quem sabe fala. Ele ouviu o clamor da igreja. Nem foi ela, porque ela estava doente. O doente por vezes não sabe nem o que orar. Às vezes está em coma, às vezes está paralisado e não sabe o que fazer. Mas quando a igreja, um conta para o outro conta para o outro, o outro conta para o outro. E quando todo mundo fica sabendo, o que eles fazem? Vamos contar para Jesus, que ele vai dar um jeito nesse negócio. Isso é chamado de fofoca santa. Vocês estão entendendo? Então agora ela disse, vamos fazer isso. Ela chama a atenção dos discípulos. Os discípulos chamam a atenção de Jesus. Então você precisa clamar. Clamar é gritar, é botar a boca no trombone, é contar para todo mundo que possa. Ah, mas se eu contar, o outro vai contar para o outro vai... É para contar mesmo. Se for bênção ou se for necessidade, você tem que colocar a boca no trombone. Pastor, posso postar um pedido aqui no grupo? Vai. Estou precisando trabalhar. Eu não estou desempregado, estou ganhando muito pouco. Ou estou precisando ser curado. Eu preciso que você saiba que eu estou precisando. Porque às vezes vocês veem a gente assim com essas roupinhas novinhas e acham que está tudo, ninguém está precisando de nada, né? Aí quando a gente fala, eu estou precisando, irmão, olha, não sabia que você estava precisando. O outro eu também não sabia. Resumindo, daí a pouco a sua situação é mudada, porque o clamor move a comunidade para rogar ao Senhor em favor de alguém. Quem está entendendo? Primeiro você precisa clamar, depois, se necessário, você precisa rogar. Então escute isso. O segredo dessas palavras, ela clamou a Jesus e os discípulos rogaram a ela, ao Senhor por ela. Verso 23, e aqui é interessante, mas ele não respondeu palavra. Os seus discípulos, eu já disse, né, chegaram ao pé dele e rogaram, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós, mas ele não falou nada. Como a gente deve agir? Escute aqui, por favor. Quando você pede e todo mundo pede, mas Jesus não fala nada. Quem já passou por isso? Me cura, Jesus, e não cura. Abre uma porta e não abre. Me leva, não leva. Me alegra, não alegra. E você pede e pede e nada acontece. Agora uma coisa que eu quero alegrar seu coração, que você entenda. Que quando Jesus está em silêncio, isso não significa que ele não saiba ou que não esteja dando atenção a você. Ele quer que desperte em você uma força maior do que essa que você está se prostrando. Porque às vezes às vezes uma porta que fecha, nos faz ganhar mais forças ainda. Quem está entendendo? Às vezes nós achamos que será que deu errado. Isso por vezes nos faz ter mais força ainda, ter mais ânimo ainda, mais vontade de vencer. Não, eu não vou prostrar, eu continuo crendo no Senhor. Ele está calado agora, mas Ele vai dar um jeito, Ele vai me dar uma resposta, alguma coisa vai acontecer. E esse silêncio também é interessante, que às vezes nos faz avaliar como nós estamos, como nossa situação está. E nós, além de avaliarmos,
nós chamamos a nossa comunidade, nós chamamos a nossa igreja para, em unidade conosco, chegue diante de Deus em oração. E aí a oração começa, aí você começa a mover o céu. E eu acredito, irmãos, isso é coisa da minha cabeça. Se você quiser acreditar, acredita. Se não quiser, o problema é seu. Deixa eu te explicar para você não ficar preocupado. Quando a igreja começa a clamar, Alessandra, e um, e outro, e outro, e outro, eu acho, pastor S, que os anjos ficam lá assim, eu só estou esperando Jesus mandar. A igreja está clamando, porque os anjos, eles veem, eles escutam, eles não têm o sentimento, mas eles são, a Bíblia diz que, lá em Coríntios diz que eles são seres ministradores, enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Então, qual é a maior realização de um anjo? Fala, pode falar. É trabalhar em favor dos que hão de herdar a salvação. Então, ele fica ouvindo o clamor e olhando para Jesus e olhando para o Pai e diz assim: a hora que ele mandar, eu vou, porque é o meu trabalho. O anjo está dizendo, eu tenho prazer em abençoar a igreja, mas eu não posso sair enquanto Jesus não mandar. E aí a igreja começa a clamar, a igreja começa a clamar, a igreja começa a clamar. E eu acho que o Espírito Santo, porque ele intercede, sim ou não? Está escrito que ele intercede. Eu acho que ele chega e fala, começa a andar perto de Jesus, porque ele está em todo lugar, ele é Deus. Isso é coisa da minha cabeça, mas eu não estou pregando heresia, sim ou não? Então o que eu acho que ele acontece? Ele começa a pensar e diz assim: será que ele vai responder hoje? Será que vai ser na quinta-feira? Será que ele vai deixar para domingo? Será que não vai ser esse ano? Aí é como se, isso é para você entender. O Espírito Santo, Jesus, começou o Paulo a gritar e clamar, mas o Edson ficou sabendo e falou com a Ida para orar. A Ida falou com a Eliette, que falou com a pastora, que falou com o Mateus. Agora o que aconteceu naquela igreja? Eles uniram numa oração e não tem como eu não interceder em favor deles. Eles estão todos clamando e eles estão todos rogando em favor de fulano. O Senhor pode atender? Ah, você não entendeu nada do que eu falei. Aqui, irmãos, 2 palavras, você já está movimentando o céu. Você já está fazendo os anjos ficar assim: que hora que Jesus vai mandar esse negócio para eu levar logo? Você já está fazendo o Espírito Santo chegar ao pé de Jesus e dizer assim: vamos abençoar esse povo de uma vez? Vamos ouvir alguns testemunhos domingo que vem? Vamos ouvir histórias de pessoas que tiveram a vida mudada? Vamos começar a receber culto deles por causa desse motivo? Quem está entendendo? Os discípulos chegam ao pé de Jesus e dizem assim: ela está gritando desde lá de atrás, desde 2018, desde a pandemia. Jesus, essa pessoa está orando? Hello? Ele está orando tem 1 ano, Jesus. Será que o Senhor não está vendo quanto tempo que essa pessoa está pedindo um filho? Será que o Senhor não está vendo quanto tempo que essa pessoa está pedindo um casamento? Será que o Senhor não está vendo quanto tempo que ela está pedindo a cura? Escute. Agora, quando Jesus responde de forma diferente, diga assim: ai, dói, porque nem sempre a gente quer ouvir o que a gente precisa ouvir. E aqui é interessante, verso 24, e ele respondeu, essa palavra super educada que Jesus deu para ela. Imagina você com esse coração duro seu, que está orando não sei quanto tempo, Jesus resolve dar uma resposta bem mal educada para você. Tem gente que desvia, fala: não quero crer mais não, vou embora para casa, vou deixar essa igreja. Eu vim esperando uma palavra de alívio para o meu coração. O pastor vem e prega, chega com um cajado na mão, batendo na minha orelha, falando que eu sou isso, sou aquilo. Eu vim para receber uma palavra de alívio. Nem sempre você vai ouvir o que você quer ouvir. Hello, tem alguém aqui? Olha só. E ele respondendo disse: eu não fui enviado para você. Eu vim para as ovelhas de Israel, perdidas de Israel. Eu não vim aqui para trazer uma palavra para você. Ô Edson, difícil ouvir isso. Mas aí tem a terceira palavra. A primeira é clamar. A segunda é... Aí ela usa a terceira. Olha aqui, essa aqui é interessante. E quando Jesus respondeu de forma diferente, ela resolveu usar uma palavra para mudar tudo. Ela resolveu adorar. Verso 25. Então chegou ela e adorou. Ao invés dela ficar bicuda, com o nariz inchado, com raiva de Jesus,
porque a resposta não veio do jeito que ela queria, porque a resposta, você imagina, você está orando e pedindo uma bênção, pedindo Jesus uma resposta, ele viu, eu não vim para abençoar você, eu vim foi por causa de Israel, você está aqui porque quer. Quer ir embora? Já vai tarde. Ela disse, não, eu sei que o coração dele é de Senhor, eu sei que ele não contém um coração quebrantado, eu não vou dar ouvidos a uma palavra ríspida que veio para me ferir. O que ela fez? A Bíblia diz que adorou, e diz, ela adorou dizendo, de uma maneira, eu queria que você conectasse o seu entendimento para compreender a fala dessa mulher. A Bíblia diz que ela adorou dizendo, Senhor, socorre-me, não dá mais. Eu sei que a sua palavra veio para bater, mas está doendo demais. Está escrito, irmãos, verso 25, você está com sua Bíblia aberta? Então chegou ela e adorou, dizendo, tem 2 pontos. 2 pontos é o que na língua portuguesa? Fala, filha, que eu sei que sabe. É uma pausa, porque vai vir uma frase. Ela diz, Senhor, socorre-me, não dá mais. Eu preciso de uma saída e é hoje. Eu preciso de uma cura, eu preciso de algo agora. E essa frase da adoração muda tudo. Diga para mim assim, para eu ouvir bem forte essa frase. Irmãos, pelo amor de Deus, eu estou entregando tudo que eu tenho hoje, nem sei que eu vou pregar no próximo domingo. Diga assim, essa frase muda tudo. Ela adorou, irmãos. E a adoração é tirar lá de onde tiver guardado, dos melhores palavras. Eu não estou falando de afinação, não. Das qualidade de palavra. E dizer, Senhor, me socorre. Eu preciso que o Senhor estenda a sua mão de onde o Senhor estiver agora. Porque a tua palavra diz que o seu braço não está encolhido, que o Senhor não pode. Começa a citar versículos, irmãos. Jesus conhece a Bíblia. Começa a dizer, mas Senhor, está escrito que o seu braço não está encolhido, está escrito que o Senhor tem o poder nos céus e na terra, está escrito que o Senhor é a cura, que o Senhor é a saída, que o Senhor é a vida. Eu preciso que o Senhor me faça entender e faz acontecer o que está aqui, porque está escrito. E ela adorou dizendo, socorre. Não, vamos falar o socorre-me, vamos lá, 1, 2, 3. Aí Jesus parou, Edson. Ele disse assim, espera aí, tem algo diferente aqui. Ela clamou, os discípulos rogaram, ela adorou, e no verso 28 Jesus respondeu e disse, aquele Jesus que não tinha dito palavra, nada, agora Jesus levanta no verso 28 e diz, não, tem algo diferente acontecendo aqui hoje. Não foi só um clamor, não foi só uma intercessão ou rogar, mas há uma adoração que saiu de dentro da alma dela e lançou nos meus pés. E Jesus levanta e no verso 28 ele diz assim, respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a sua fé. Até aqui alenta, que fala, alento, filha, quando dá aquele alívio, quando alguém vira para você e diz, ó, você tem fé, mulher de fé. Mas lá no fundo você está dizendo assim, o que adianta? As coisas não estão acontecendo. Jesus não deixou só na palavra, grande é a tua fé. Ele complementou, ele disse assim, grande é a tua fé, seja feito para contigo do jeito que você deseja. Pronto. E o que ela chegou gritando? Quem lembra? O que ela chegou? Não. O que mais? Tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente ou miseravelmente endemoniada. O que ela precisava? Então Jesus falou com ela, olha, você não entendeu, escute, ela faz um pedido aqui na chegada, explica o que ela necessita, passa pela situação, discípulo intercedendo, lá no céu os anjos esperando a ordem, o Espírito Santo falando, olha, bora, vamos fazer esse milagre, e Jesus escuta tudo, e quando Jesus dá a resposta, Jesus fala assim, ó, vai ser feito exatamente como você chegou pedindo naquela porta, do mesmo jeitinho, escrito, pontuado, vírgula, do jeito que você pediu, está escrito aqui, ó, olha o que está escrito, a tua fé é grande,
Então seja isso feito contigo do jeito que você deseja. Eu acho que lá no céu os anjos, agora as asinhas vai esquentar, porque eu vou descer rasgando para levar a bênção. Quem está entendendo? A última palavra, seja isso feito para contigo conforme você deseja. Ponto. Acabou a mensagem. O que mais que eu preciso te ensinar hoje? A situação está ruim? Preciso de intervenção? O que eu tenho que fazer? Palavra número 1, clamar. Clamar mesmo. Gritar. Está doendo, grita ai. Está difícil, chora. Tem que ficar fingindo que é forte, não. Se está passando por situação, essa situação tem que ser exposta. Alguém vai ouvir, vai clamar por você, vai falar com Jesus. Se a resposta começar a demorar, a dificultar, qual é o segredo? Vai para a adoração, dizer, eu vou entrar aqui de joelho, não é penitência, é uma forma de expressar, de joelho se for preciso. Não importa o cantor, não importa quem está tocando, não importa quem está pregando, eu vim para adorar e eu vou lançar aos pés dele. Irmão, isso que eu estou tentando explicar é tão sério, eu até tentei explicar para vocês na virada de ano, Salmo 24, os anciãos, a Bíblia diz que os 24 anciãos, eles sabem adorar. Sabe como é que eles fazem? Eles pegam a coroa da cabeça deles e vai e joga aos pés. O que significa isso? Um rei tirar, na história, o rei tirar a coroa e entregar ao outro rei, ele está dizendo, ó, o meu reino, os meus súditos, tudo nós estamos prostrando, nós somos seu. O que os anciãos falam é isso, ó, eu estou dizendo, o Senhor é maior do que nós, o Senhor tem todo o poder, como diz a Alessandra aqui no início, o Senhor está no controle. Então a adoração é dar a Ele o que é devido, é deixar Ele saber por você, que você sabe que Ele é grande, que Ele tem o poder. E agora Ele vem e diz para ela, seja feito exatamente conforme você deseja. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para você nessa quinta-feira. Não tem segredo, não precisa muito, nós só precisamos sair daqui e colocar em prática, e entender que nós sabemos que há um Senhor, o Filho de Davi, que tem o poder e que Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia. Aquela mulher viu isso, ela disse, alguma coisa vai acontecer. Dá um toque no seu irmão e diz para ele assim, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Eu sei que alguma coisa vai acontecer. Esses dias, irmãos, nós temos tido, lá em casa principalmente, até conversei com o pastor Edson, o pastor Edson conversou comigo essa semana e as coisas batem. Nós estamos com uma saudade de Jesus. Um tanto com vontade de, sabe, mesmo que nós não estamos vendo Ele fisicamente, mas nem que a gente saiba que Ele vai dizer alguma coisa que vai nos tirar dessa, que Ele vai nos levantar, que vai nos fortalecer. Diga para duas pessoas, não desanima não, não desista agora, continua, vai dar certo. O Senhor está no controle, Ele é Deus, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça essa palavra ficar guardada no seu coração, que ela não mate ninguém, que ela cumpra o propósito pela qual o Senhor destinou, e que toda sorte e bênção da parte de Deus repouse sobre a sua vida. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, a Ele agora.